Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e seus familiares. Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Venho desejar a você e seus familiares um excelente dia abençoado na presença do Senhor. E assim, para que o nosso dia seja repleto de paz, de alegria, de amor, convido você a pegar a sua palavra e junto vamos meditar o Santo Evangelho que se encontra hoje em Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditam e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chega a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ele dizia muitas vezes por meio de parábolas. E aqui Jesus ele vem trazer a palavra do semeador. Só que quando eles estão a sós, os discípulos lhe questionam. E Jesus então ele faz a reflexão, o significado da palavra, da semente semeada. E nós vimos aqui que Jesus ele coloca 4 tipos de terrenos: o caminho, os espinhos, a pedra e a terra boa. A semente, aqui Jesus fala que é a palavra de Deus. A semente é a palavra. O semeador é o próprio Cristo. E a palavra, ao ser semeada, ele cai, vimos aqui que ele cai em vários terrenos. Jesus aqui ele dá a reflexão, o significado dos terrenos, aqueles que ouvem, aquela semente que é plantada, que cai no caminho, ela não chega nem a nascer, os pássaros vêm e comem. A das pedras, ela até nascem, mas logo são sufocadas, são queimadas, não têm vida, são infrutíferas. A que cai no meio dos espinhos, ela nasce, ela até cresce, mas logo ela seca, elas são sufocadas
pelos espinhos. Os três primeiros terrenos, onde que a palavra, onde que a semente é semeada, são infrutíferas. Porque elas não sobrevivem, elas morrem. A de terra boa, ela cresce e dá muitos frutos. Fica essa reflexão para nós hoje, neste dia. Em qual terreno está o meu coração nessa palavra hoje? A palavra de Deus, ao ser semeada em nosso coração, sabemos que aqui que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não basta ser só para nós, só proclamada. Nós proclamamos a palavra, mas antes de eu proclamar a palavra, eu tenho que viver a palavra. Ela tem que ser vivida em mim, para que ela dê vida, para que ela dê frutos. Para que ela dê frutos na perseverança. A palavra de Deus, ela nos edifica, ela nos é vivida em nós, ela nos faz viver na perseverança. É perseverar na palavra, viver a palavra, alimentar a palavra, caminhar na palavra. E que a minha vida já seja esse testemunho da palavra. E para que o nosso terreno seja esse terreno bom. Não seja um terreno infrutífero.